Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo no livro de Números, capítulo de número 6, versos 2, 3, 5 e 6. A palavra de Deus nos diz o seguinte: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas passas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Uma Vida com Propósitos. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós vamos perceber que o contexto em que ele é mencionado é uma situação em que o povo de Israel ainda encontra-se no Egito, no deserto, melhor. E nessa situação, o Senhor Deus havia dado a Moisés inúmeras leis, inúmeros mandamentos, estatutos, e entre esses o Senhor vai falar a respeito desse voto de Nazireu. E o voto de Nazireu consistia em, pelo menos, a pessoa santificar-se nessas três áreas, no mínimo. Então, essa pessoa, ela deveria partir da primeira premissa que não poderia ter vícios, beber bebidas fortes, bebidas que tivessem qualquer grau e teor alcoólico, nada que viesse da videira. Nós podemos ainda perceber que o texto vai nos falar também a respeito de que todo aquele que fizesse o voto de Nazireu, ele jamais poderia fazer uso da lâmina, então não poderia cortar os cabelos durante todo o tempo em que estivesse debaixo desse voto. E ainda não poderia tocar em nenhum cadáver. Resumindo, nós podemos perceber que a partir do momento em que esse voto fosse feito, essa pessoa deveria levar uma vida consagrada e completamente consagrada a Deus. Então, nós podemos perceber que na íntegra e na prática, esse voto ele é colocado em prática na vida de alguém que se destacou na Bíblia Sagrada e que é conhecido por nós muitas vezes como alguém que tinha algo completamente diferente das demais pessoas. Um homem muito forte, chamado Sansão. Ao nos deparar com o capítulo de número 13 do livro de Juízes, os versos de 1 a 5 vão nos falar como tudo inicia esse processo de consagração do Sansão. E nós podemos nos deparar com um texto que vai nos falar ainda em que momento isso vai acontecer. Então, vejamos o seguinte texto. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Nós podemos perceber, num primeiro momento, em que o povo de Israel estava pecando, estava fazendo o que era errado diante dos olhos de Deus. E eles então passam por um período difícil, durante 40 anos de suas vidas. Eles foram entregues aos filisteus, aos inimigos do povo de Israel. E nesse tempo, tudo isso acontece porque esse povo estava sendo reprovado por Deus, estava pecando contra Deus. Não é diferente, muitas vezes, o contexto em que nós vivemos, quando nós começamos a ir contra a vontade de Deus. O Senhor Deus permite que vivamos opressão, que vivamos momentos de dificuldade, porque o que nós estamos fazendo está, de certa feita, reprovando a vontade de Deus. Mas é nesses momentos que Deus vai levantar pessoas para que, através de suas vidas, essas pessoas possam nos livrar, possam ser levantados com um propósito. E, de certa feita, nós podemos observar que o texto sagrado continua nos dizendo o seguinte, que certo homem de Zorá chamado Manoá, da tribo de Dan, ele tinha uma mulher estéril,
Então, quando Deus vai fazer sua obra, é interessante que Ele faz de uma forma completamente diferente. O Senhor Deus age aonde nós julgamos ser algo impossível. Talvez você esteja vivendo um momento em sua vida em que algumas coisas elas se assemelhem a isso. Momentos em que somente a obra de Deus pode mudar a sua história, os nãos que você tem escutado, as impossibilidades que constantemente fazem parte de sua vida, seja apenas o início da obra de Deus. É o que Deus faz com a mulher de Manoá. Então, um certo dia, um anjo do Senhor lhe aparece a essa mulher, a ela, e vai dizer o seguinte: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. No entanto, a obra de Deus que ele está realizando na vida dessa família era uma obra com propósitos. E é o que Deus quer fazer na sua vida: estabelecer contigo uma vida com propósitos. E diante disso, após essa promessa dada por Deus, essa mulher deveria seguir alguns requisitos. E tudo é interessante que a consagração não começaria a partir do filho, mas a partir da vida da própria mãe. E essa mulher recebeu algumas recomendações. E a primeira recomendação seria que ela deveria tomar cuidado e não deveria beber vinho ou qualquer bebida fermentada e não deveria comer nada impuro. Então tudo começaria a partir dessa mulher. E diante disso, ela então está dando atenção a esse anjo de Deus, ao Senhor nosso Deus, através desse anjo. E ele ainda vai falar para ela a respeito de alguns outros votos já mencionados no livro de Números. E ele diz o seguinte: e não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu de Deus, consagrado desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, quando Deus fez essa promessa a essa mulher, ele não visava apenas estar dando a ela um milagre para se tornar agora uma mulher fértil, uma mulher que teria a alegria de carregar um filho em seus braços, mas seria algo que iria muito além. Esse menino seria alguém levantado por Deus para a libertação de um povo que vivia no cativeiro. Quando Deus nos faz promessas, Deus ele não pensa apenas no aqui e agora, mas Deus enxerga o futuro. Deus enxerga uma obra completa através da vida dos nossos pais, através das nossas vidas, através da vida dos nossos filhos, da nossa família. Nós então fomos criados com uma vida com propósito, o propósito de libertação. Que Deus, em Cristo Jesus, nos ajude e nos inspire a viver uma vida com propósitos.